Caríssimos amigos, senhoras e senhores, boa noite para todos. Com muita alegria que estamos mais uma vez aqui reunidos nas noites de terça-feira para realizar o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje na edição de número 113ª, o que para nós estabelece uma emoção muito grande, porque é muito bom ver o filho ser idealizado, nascer, ir tomando forma, crescendo e trazendo efetivamente na dinâmica da vida a produtividade importante dentro dos projetos da evolução. E eu gostaria então de parabenizar a todos que compartilham conosco desde os primeiros momentos, desde o primeiro encontro, como também aqueles que estão chegando nesse instante do trabalho. Então nós vamos iniciar fazendo a nossa oração, agradecendo a Deus por tudo que estamos recebendo. Senhor da vida, mais uma vez aqui nos encontramos, na condição de servidores humílimos, aprendizes da Tua mensagem. Sê conosco, Senhor, fortaleça-nos, ajuda-nos no ideal, para que possamos também, diante da Tua misericórdia, encontrarmos os recursos necessários para o nosso soerguimento, para a cura das nossas mazelas, a luz para a compreensão. E acima de tudo, Senhor, que possamos nos conscientizar quanto à importância da interação entre os seres, o intercâmbio entre os irmãos, que somos todos nós, filhos da Tua augusta bondade. Que os benfeitores espirituais, sob a tutela de Jesus, o Espírito de verdade, a todos aqueles que operam em nome da causa do progresso, possam sustentar, proteger, envolver e dinamizar cada vez mais o nosso trabalho. Este que nos congrega nas noites de terça-feira. E que a falange de Ismael, do nosso querido Bezerra de Menezes, ceareiros como Eurípides Barçanufo, como o nosso querido Emmanuel e tantos outros, possam envolver a todos vocês, a todos que se encontram nesse instante de oração, para que a paz se faça também nos lares aqui representados, para que a alegria possa motivar a todos nós nesta caminhada na direção da excelsitude. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, hoje vamos dar prosseguimento a reflexões que temos empreendido em torno do romance Ave Cristo, psicografado na década de 50 por Francisco Cândido Xavier. Na última semana, o nosso benfeitor Emmanuel, o responsável pelo livro que Chico psicografou, nos brindou com um instante extraordinário na história destes personagens que aqui nós estamos aprendendo com suas histórias. Nós ficamos extremamente emocionados, comovidos com a morte de Cíntia Júlia, a esposa de Quinto Var. Hoje, ou
nesse momento do livro, já na condição do cristão Apio Corvino. Ela morreu nos seus braços. E aquele instante da oração que ele fez foi extremamente marcante. E hoje, nós vamos já caminhar um pouco mais para o capítulo 7 dessa primeira parte, que é intitulado Martírio e Amor. Esse capítulo já vai efetivamente nos projetar para um dos momentos também muito marcantes na obra. Porque face à desencarnação de Cíntia Júlia, nós vamos nos recordar, aqueles que já leram a obra, que por ela ter falecido junto aos cristãos, isso acirrou muito o ódio que os romanos daquela cidade estavam empreendendo contra esses companheiros. Então, Apio Corvino foi atirado no calabouço e passou a experimentar os efeitos da implacável perseguição, especificamente de Opílio Vetúrio. Opílio Vetúrio é aquele que promoveu, naquele passado distante, há mais de 17 anos, a desdida do nosso querido Quinto Varro e de sua família. Mas aqui, já num outro processo, nós vamos encontrar o nosso Corvino no calabouço, como define Emmanuel, esquelético e descorado. Falava sem palavras, da fome que curtia no cárcere. No pulso trazia feridas rubras e na face sinais de chicotadas. Revelava o martírio nas celas, onde legionários ébrios costumavam realizar exercícios de crueldade. Mas os olhos do condenado como se mostravam mais brilhantes. Não era só a paciência que se irradiava deles, demonstrando-lhe a grandeza espiritual, mas também uma superioridade indefinível, misturada de compreensão e piedade pelos seus próprios verdugos. À frente do missionário, os representantes da casa de Opílio fizeram-se pálidos. Imprecações reboaram de todos os lados, acirrando os ânimos contra o apóstolo indefeso, que foi trazido para um anfiteatro, para ser julgado. Na realidade, para só caracterizar a sua condenação. Então, em meio às imprecações, ouvia-se: abaixo o feiticeiro, morte ao assassino, suplício ao matador de mulheres e crianças. Impropérios como esses eram bramidos à solta por centenas de lábios duros e espumejantes. Observemos como Emmanuel detalha o processo. Quinto Varro, porém, que a consciência tranquila parecia coroar de imperturbável serenidade, passeou o olhar calmo e bondoso pela assembleia, irritada, e a multidão aquietou-se, de chofre, qual se fora dominada por força irresistível. O próprio Álcio, romano, habituado à agressividade da caserna, estava surpreendido com a postura dele. Levantou-se imponente e, tentando, em vão, assumir o aspecto respeitável de um magistrado, arengou por alguns minutos, salientando as preocupações do governo na eliminação do culto proibido e advertindo os cidadãos contra a ideologia religiosa que pretendia confundir escravos e senhores. Em seguida, dirigiu-se solenemente ao presbítero, notificando: nós fizemos essa introdução exatamente para que a gente pudesse chegar nesse momento.
E eu convido-os para acompanhar com calma, com atenção, a esse momento de arguições e de respostas de valores extraordinariamente espirituais, que comove, que mexe com todos nós, que estamos aqui em busca do entendimento quanto às nossas posturas diante da vida. Aí, vamos lá, ele disse: creio-me exonerado de qualquer consideração para com os prisioneiros sem títulos, que os recomendem ao respeito do Estado. Contudo, tantos empenhos foram interpostos, junto de minha autoridade, em vosso favor. Tantas famílias aristocráticas se interessam por vosso destino, que me sinto no dever de ajuizar quanto à vossa situação com especial benevolência. Olha o sarcasmo. Olha a postura mentirosa. Ele se apresenta como um juiz benevolente. Tudo fachada. A situação já estava toda definida para levar o irmão Corvino ao suplício. Corvino escutava o legado serenamente, mas insopitável inquietude dominava a multidão. Olha que interessante. A multidão estava ansiosa. O réu, no caso Apio Corvino, estava sereno, estava equilibrado, estava pronto para um momento fundamental da sua trajetória espiritual na terra. Sois acusado de haver provocado a morte de uma criança. Vocês que estão acompanhando o trabalho vão se recordar de Silvano, que ele, Apio Corvino, levou e pediu, em meio à festa, que Silvano fizesse uma oração em favor de Tassiano. Estão lembrados das feras, dos cães? Prosseguiu Novaciano, empertigado, para cultivar sortilégios malignos e de haver assassinado uma distinta dama patrícia, se referindo a Cíntia Júlia. Eles estavam querendo imputar a ele a morte da alma que ele mais amava, mas ninguém sabia que era Cíntia Júlia, a sua esposa. Continuando. Que se encontrava doente e irresponsável, louca. Depois de atraí-la, provavelmente com promessas de cura imaginável. Todavia, ponderando as solicitações de vários principais, dignar-me-ei analisar o processo alusivo às culpas referidas, tratando-vos como cidadão do império. Mas, antes de tudo, desejo certificar-me de que vossa fidelidade às nossas tradições e princípios, de vez que sois indicado como membro da seita renegada, para cuja extinção não possuímos outros recursos que não sejam o exílio, a punição ou a morte. Ou seja, ele armou o circo da retórica, se colocou como benevolente, representante de muitos que levaram petitórios para libertar Corvino, face à sua grandeza, os seus préstimos, a sua atuação junto aos sofredores. Então, para, de uma certa forma, fazer com que houvesse um procedimento, cumprisse um protocolo, mas que, acima de tudo, não trouxesse a ira daqueles que tentavam defender o nosso companheiro Corvino. Geralmente são
ações que são adotadas para enganar com falsos discursos, porque as intenções eram outras. Ele deixa por último a condição. Para te defender, você tem que dar um atestado público que renega esta seita, que não é respaldada pelo Estado. E assim, se não abjurar, exílio, punição ou morte. Ou seja, ele já assinou a própria sentença, porque ele sabia que a característica dos cristãos era dar o testemunho até a morte. Fez ligeiro intervalo, fixou o presbítero de frente, buscando em vão suportar-lhe o olhar confiante e calmo, e inquiriu: em nome do imperador Maximino, exorto-vos a jurar lealdade aos deuses e obediência às leis romanas. Ele avoca para si a autoridade de representante do pontífice, do Augusto. Varro, concentrado em si mesmo, evidenciando longa distância espiritual da atmosfera de crueldade e pequenez que predominava no recinto, respondeu com firmeza e simplicidade: ilustre legado. Observemos o respeito. Consoante as lições de meu mestre, sempre dei a César o respeito que César espera de mim. No entanto, não posso sacrificar aos ídolos, porque sou cristão e não desejo abandonar a minha fé. Não posso sacrificar aos ídolos. Eu não posso reverenciá-los, porque eu sou cristão. Vocês que estão acompanhando os estudos já há algum tempo, vão se recordar que aqui, nesse espaço, nesse programa, nós trouxemos, por exemplo, o martírio de Rufo. Nós trouxemos aqui várias histórias, como o martírio de Nestório, do livro 50 anos depois. Nós trouxemos aqui momentos importantíssimos que fizeram luz num momento complexo da história do cristianismo. E é muito interessante porque em todos os ditos julgamentos, a treva, a circunstância, se fez em todos eles insidiosa, constrangedora, obrigando ou tentando fazer com que os cristãos deixassem, postergassem a fé, o compromisso com o Cristo. Podemos nos recordar do martírio de Estevão, a morte de Paulo, em outros encontros que nós aqui trabalhamos com vocês. E em todos estes momentos, nas narrativas de Emmanuel, nós vamos nos deparar
com testemunhos valorosíssimos, porque estes eram espíritos que já estavam em franco processo de evolução, em vias de se libertarem das peias do mundo. E nós vamos observar nesses detalhes, por isso é que é interessante a gente estudar em grupo, porque a gente acaba, cada um aqui deve estar lembrando de algum outro episódio também, mas ao mesmo tempo também nos inspira até a voltar nas leituras, repassarmos essas histórias, para até constatar isso aqui, esse ponto que a gente está chamando a atenção. No sentido de, em todos eles, nós vamos encontrar depoimentos de: estou aqui servindo a César, mas o meu compromisso é com Cristo. Bom, por que a gente está insistindo nesse ponto? Porque a gente passa pela história, como está sendo colocado aqui pelo Simplício, analisando atitudes. Não é verdade? Atitudes. E eu estou vendo no chat que foi relembrado até o sofrimento de Lívia, no livro Há 2000 anos. Atitude. E analisando a atitude dos cristãos, Simplício, né? E todos vocês que estão conosco aí, como Paulo, Luciana, Marcilene, Marinalva, William, Tereza, a Elisa, João Iudes e etc. Todos vocês hão de convir comigo que a gente fica analisando essas atitudes para fazer uma análise das nossas atitudes. Não é verdade? Nós não estamos aqui refletindo sobre atitudes positivas para entrar num processo de condenação de atitudes que não estejam em consonância com estes comportamentos que nós estamos estudando dos outros. Mas estamos aqui para ressignificar, para reavaliar as nossas atitudes. Porque somos nós hoje os construtores do destino. Somos nós que estamos no circo para dar o testemunho. Somos nós que estamos agora diante dos inquisidores, da crueldade. Somos nós que estamos diante da blasfêmia, da injúria, da condenação, ou melhor, da injustiça. Somos nós que estamos sendo convidados para dizer se somos realmente seguidores do Cristo. Eis um dos objetivos dos nossos estudos. Não é verdade? Kardec nos explica, apresenta a questão 132 do Livro dos Espíritos, dizendo que Deus nos impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. Então, o Senhor da vida nos impõe como lei natural. Não adianta fugir. Está bem claro para nós que precisamos de progredir. Estando no espaço, ou seja, desencarnado ou encarnado. Desencarnado, talvez com mais informações, talvez. Mas como encarnados, com informações suficientes para o agora. Não somos guindados a mergulhar com profundidade no passado. Por isso é que nós não sabemos quem fomos. A doutrina espírita nos elucida para que nós possamos analisar o que fizemos. E já é o suficiente. Já é o suficiente. Então, muitas vezes a gente faz até algumas perquirições, a gente faz algumas associações sobre vidas pregressas. Os espíritos trazem alguns dados. É tão interessante quando, por exemplo, é possível fazer algumas associações de determinadas presenças no tempo, mas isso é apenas um detalhe, é apenas uma pontinha do iceberg que ilustra, mas não é o foco principal dos nossos debates. Ok? Eu estou chamando isso
como um ponto de reflexão, porque inclusive nós que temos alguns trabalhos de pesquisa, temos sido bastante convidados para ficar discutindo esses assuntos. E é muito interessante, porque quanto mais a gente é convidado para falar desse assunto, mais a gente percebe a necessidade de se esquivar. Porque o nosso foco principal é entender qual é a minha necessidade, a sua necessidade. Ou seja, é o desafio nosso com a vida. Então, se a gente quer, por exemplo, algumas alusões ao passado, observemos as nossas tendências. Isso é o mais importante. Eu chamo atenção a todos vocês com muito carinho, com muito respeito, porque a gente tem visto aí alguns debates que são improfícuos. E não são novos, não. Porque sempre se debateu alguns pontos polêmicos que não acrescentam absolutamente nada no nosso processo de redenção. Então, qual está sendo, ou quais estão sendo as nossas atitudes quando estão batendo na nossa porta para perguntar se somos cristãos? E se não temos o circo máximo, se não temos as feras, os gladiadores, se não temos as dificuldades de outrora, no seu sentido de um contexto histórico, de época, nós temos outras dificuldades agora. E possivelmente maiores. Porque nós já caminhamos bastante. Há 2000 anos essa história se desenrolou. Possivelmente há 2000 anos, lá na época do Senhor, estávamos envolvidos em contextos que estavam nos chamando a responsabilidade. Mas agora, a necessidade é outra, no seu sentido do chamamento. Porque os limites, vamos dizer assim, aqueles pontos que lá atrás nós não desenvolvemos, eles terão que ser desenvolvidos. Eles terão que ser aprimorados. E agora, existe um componente muito importante chamado informação. O que não tínhamos tanto naquela época. Para não dizer que não tínhamos absolutamente nada, não é verdade? No seu sentido de uma movimentação do plano da terra, dos homens, social, cultural, econômico, político, etc. Hoje nós temos muito mais informações adquiridas ao longo do tempo e sendo relembradas agora pela facilidade que a tecnologia ofereceu para o nosso desenvolvimento espiritual. Então ninguém pode dizer que não sabe. Todos nós sabemos. Portanto, agora, o negócio, o grande lance é aplicar, é vivenciar. Então, estamos sendo convidados para dizer se somos cristãos, é quando existe o constrangimento, é quando bate na nossa porta as injúrias, é quando somos muitas vezes lançados em determinadas armadilhas e por inexperiência acabamos caindo, concupiscência, porque ela existe em nós. E muitas vezes é doloroso, porque costuma-se abrir o coração, se entregar, acreditando, confiando, e lá na frente você vai ver que a sua escolha não foi a melhor. É doloroso a vida te responder assim, não é verdade? Mas se ela responde assim, é porque nós precisamos de ser mais experientes, sermos mais cautelosos, entender que o semelhante ou as circunstâncias são variáveis, modifica-se o tempo todo. Hoje eu estava fazendo uma compra e a pessoa que me atendia é uma conhecida, porque eu sempre compro produtos na mão, no lugar de estabelecimento que ela opera. E ela disse assim para mim: todas as vezes que você vem aqui, você me fala, você me traz uma frase e eu coloco no Face. eu acho muito bonitinho ela falando.
Aí ela falou assim, qual que é a frase de hoje? Aí ela me pegou, né? Eu estava mais preocupado com as questões da horizontal e estava desconectado um pouco com a vertical. Mas aí ela, qual a frase de hoje? Me pegou na esquina, né? Aí eu pensei, falei assim, puxa vida, hoje eu estou sem inspiração. Aí ela falou assim, pois é, mas essa vida nossa está tão confusa, né? Tudo fica mudando e uma rapidez muito grande, etc. Aí quando ela falou isso, eu falei assim, tá aí, você me deu a dica. Ela falou assim, qual? É uma frase de um professor que existe numa região muito especial. Qual região? Um dia eu te conto. Esse professor tem um pensamento que diz o seguinte, que a vida é regida também por uma lei chamada lei de mudança. E na lei de mudança, que caracteriza que tudo está mudando, a única coisa que não muda na lei de mudança é a mudança. Ela, como assim? Peraí, repete. Ela pegou a caneta e anotou. Aí eu falei, então tá, vou resumir para você. Olha, a vida é regida por uma lei de mudança. A única coisa que não muda na lei de mudança é a mudança. Ela anotou, não sei se colocou lá nas ambiências sociais que ela convive. Mas eu estou trazendo isso porque é uma frase que tem tudo a ver com o que a gente está trazendo aqui agora. E para vocês eu não vou dizer que é um professor que está numa região especial. Eu queria dizer que essa frase é de Emmanuel. Emmanuel, certa feita, falou assim para o Chico, para que ele acalmasse, para que ele ficasse tranquilo. Chico, sempre aquele aprendiz cândido, atencioso, respeitador, não é verdade? Aí o Chico estava passando por uma grande dificuldade e resolveu dar esse testemunho de compreensão a partir do que Emmanuel disse para ele. Até o sofrimento muda, para não dizer que a alegria, a felicidade também muda. Então está tudo dentro de um contexto de grandes transformações. Me desculpem como a gente falava antigamente no interior, esse devorteio, porque na realidade a gente queria chamar a atenção para as nossas atitudes, porque a gente pode estar sendo convidado para trabalhos que o nosso compromisso é fazê-los com simplicidade. Mas a gente muitas vezes se permite se envolver nas vaidades e a gente perde o rumo. O compromisso exige da gente disciplina, vez por outra. A gente acaba relaxando um pouco, não é verdade? O nosso desafio com o semelhante é sermos nobres, mas muitas vezes a gente é nobre só no início, daqui a pouco esquece que precisamos de cultivar, de acalentar, de poetizar, de enamorar. Nós precisamos de ternura, nós precisamos de solidariedade, de compreensão, de partilhamento. A gente precisa de colocar água no vaso com a flor, para que essa flor possa se desenvolver. Nós não podemos deixar no relacionamento a ausência do cultivo. Ser cristão no mundo é o convite do Senhor para que a gente se faça cristãos nos céus. Ou seja, o trabalho da ascensão espiritual é na terra, para que a gente ascenda às regiões superiores, para que a gente possa se fazer digno de conviver com aqueles que estão numa dinâmica muito mais qualificada, numa dinâmica muito mais eficiente, para que a gente possa se fazer merecedor, meu amigo, até da convivência com os benfeitores espirituais. Nós temos que fazer jus, nós temos que dar o nosso testemunho, porque senão não vamos ser convidados para a festa. Fazendo uma alusão ao reino dos céus como a bodas, né? Uma grande festa. Você não ascende, você não acessa a essa bodas, porque disse assim, Senhor, Senhor. O Evangelho é claro para a gente. Não basta dizer Senhor, Senhor. É necessário agir conforme o Senhor nos ensinou. E muito menos, não tem valor absolutamente nenhum
se colocar na galeria dos amigos, dos que conviveram, dos que estiveram juntos, daqueles que deram verdadeiros contributos de luz. Aliás, eu costumo dizer que conviver com estes avatares, com estes espíritos vanguardeiros, muitas vezes se torna um peso muito grande. Porque alguém pode dizer assim, o que você aprendeu convivendo com fulano? E você dizia que era amigo dele. O que você está colocando em prática disso aí? Está na periferia? Está se comportando de uma forma extremamente contraproducente? Então, até afirmar, né? Eu trabalhei em tal lugar, eu sou de tal instituição, e etc, etc. Isso tudo muitas vezes pode significar, olha o que eu vou dizer, isso pode significar um carimbo num passaporte de muitos conflitos no amanhã. Que possamos refletir, amigos. Mas eu queria convidá-los para retornar a esse momento tão complexo para Apio Corvino. Quando então ele disse, não desejo abandonar a minha fé. Que ousadia! Exclamou Novaciano, encolerizado. O encolerizado, Emmanuel, já definiu a condição dele de obsedado. Porque a cólera, ela vai abrir brecha, sintonias. Ela vai definir um padrão. Né? Ela vai definir um padrão um padrão sério que efetivamente caracteriza dificuldades outras. Vamos lá. Então, rogo-vos melhor dizendo, ele é encolerizado, né? E ao mesmo tempo o povo gritava. O povo gritava morte ao traidor. Degolem o celerado. E o religioso, como afirma Emmanuel, não expressou a mínima alteração facial. A mínima alteração facial. O juiz agitou o pequeno martelete de bronze, exigindo silêncio, e voltou a interpelar. Sois atrevido até ao insulto? Ele respondeu, rogo-vos desculpas, se a minha palavra incomoda. No entanto, indagais e respondo por minha vez. A atitude serena e digna de Corvino de novo impusera quietação à grande assembleia. Álcio enxugou o suor copioso que lhe corria da fronte enrugada e tornou. Confessais então vosso conúbio com a seita maldita dos nazarenos? Não vejo qualquer maldição nela. Replicou o preso, sem azedume. Os seguidores do Evangelho são amigos da fraternidade, do serviço, da bondade e do perdão. Então, o encolerizado brandiu com um bastão de prata no estrato em que se apoiava e bradou. Sois apenas velha quadrilha de mentirosos. Que fraternidade poderia ensinar-vos um Galileu desconhecido que vos induz ao suplício?
há quase 200 anos? Que serviço prestaríeis à coletividade, pregando a indisciplina entre os escravos com falaciosas promessas de um reino celestial? Que bondade exerceríeis conduzindo mulheres e crianças ao espetáculo sangrento dos circos? E que perdão conseguiríeis exemplificar quando o vosso heroísmo não passa de vileza e humilhação? Varro percebeu a dureza intelectual do inquiridor e objetou: nosso mestre padeceu na cruz por sentir-se o irmão maior da humanidade, necessitada, não de força bruta ou de violência, mas de valor moral, para compreender a grandeza do Espírito Eterno. O serviço para nós não é a exploração do homem pelo homem, e sim o livre acesso da criatura ao trabalho, para o engrandecimento dos méritos pessoais de cada um. A bondade em nosso campo de ação é reticências. A palavra foi cortada com um ato de violência, mas antes disso, eu gostaria de chamar a atenção para esse texto. Nosso mestre, melhor, antes ele foi abordado, ele foi questionado, ele foi vilipendiado com palavras complexas sobre a questão do heroísmo não passar de vileza e humilhação. Vileza e humilhação. Quando fala em vileza, a gente vai logo para o terreno das segundas intenções. Intenções complicadas. Humilhação. Para muitos, humilhação é uma palavra inapreciável. Porque alguém tentar humilhar um outro, alguém um semelhante, é um ato muito duro, muito ruim, desagradável, deselegante, descaridoso. Agora o outro, que pode estar numa condição de vítima ou não, passa por esta provação por necessidades. A gente sabe disso. Mas nem todos se encontram numa condição de humilhados. Isso não é considerado uma humilhação. Depende do ponto de vista que você vai analisar a circunstância. Porque se Jesus, na concepção do materialista, foi humilhado pelo romano, pelo povo, que recebeu tanto e devolveu de uma forma tão dolorosa os benefícios em forma de sarcasmo, de condenação, de abandono. Se para nós Jesus foi humilhado, como esta humilhação foi analisada por ele? Ninguém na terra vai ter essa resposta. Mas nós podemos subentender. Podemos subentender pela altura, pela envergadura espiritual de Jesus. A frase, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, diz muito.
Diz muito. Então quem ama, humanamente pode sentir a dor da traição, do abandono, da agressão. As expressões humanas fazem parte do nosso ser. E sentir não nos coloca na condição de melhores ou piores. As emoções são expressões do psiquismo, da alma. As sensações atendem aos nossos pontos de evolução. Então não se sinta o pior ou melhor, mas analise o que brota da sua intimidade como um manancial que nos oferece recursos extraordinários para o nosso próprio crescimento. Até a raiva, ela nos dá elementos para que a gente possa se apoiar com segurança na análise dessa raiva e fazer dela pontos a se transformar em luz, em benefícios. Não sei se deu lá. Então, nós temos, por exemplo, discutido entre nós nos estudos, quando cristãos, espíritas, atitudes nossas diante do próprio movimento espírita, nas casas espíritas, convivendo com espíritas de outras terras, em outras localidades, em outros núcleos. Como nós temos um compromisso com Jesus de viver o Evangelho. Como nós temos, queridos amigos, esse testemunho que nós não podemos olvidar, não podemos abandonar. Nós temos que tê-lo claro em nós. E o referencial para nós é Jesus. Os espíritos, a pleiade de espíritos que vem em nome dele, são precursores. E eu tenho visto agora que o negócio é discutir quem é o precursor. Tem momentos que estão discutindo o que é o Espírito da verdade, o que é o Espírito, se é da verdade, de verdade. Olha, tem tantas coisas interessantes, mas eu tenho recebido até muitas informações, recebo muitos e-mails, recebo os artigos, e recebo com todos eles com muito carinho, prós, contras, favor, neutros, opiniões das mais variadas. Mas eu confesso para vocês, eu estou chegando num ponto que eu já não estou nem mais lendo. Eu conversava com um grande amigo meu do Movimento Espírita, uma alma irmã, estivemos juntos no domingo. Eu disse para ele, meu amigo, nós espíritas estamos esquecidos que tem um filho do Calvário que está batendo na porta do centro. Tem muita gente sofrendo nesse mundo. Enquanto eu estou escrevendo artigo, defendendo tese, eu estou deixando de fazer um atendimento fraterno, ouvindo, estendendo a mão, dando um remédio, um agasalho, um afago, um abraço, um beijo. Eu estou deixando de fazer isso. Entre nós, o cristianismo é respeito, é tolerância. Esta é a vivência. Então, no nosso próprio meio espírita, que está tão diversificado, e existe uma tendência muito forte dentro do nosso movimento, e a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo, de trazer experiências de outras religiões, no seu sentido de adotá-las no centro espírita. Eu já fui católico, eu já fui protestante, eu já percorri várias religiões, é natural que eu tenha algumas tendências. Agora, adulterar o pensamento kardeciano é um grande equívoco. E para evitar isso eu preciso de estudar. Agora, dentro do nosso contexto de discussões, nós temos visto um movimento espírita caminhando por uma senda complexa, delicada. A gente transformar o movimento espírita num movimento
que não é mais espírita. Então, para isso, precisamos de debater, precisamos de justificar doutrinariamente o que é falso, o que é encantador, mas não é doutrinário. E isso se faz de uma forma respeitosa, de uma maneira que o debate possa estimular o crescimento do próprio entendimento da doutrina espírita. A outra coisa, eu sair atacando porque alguém está fazendo, porque existem grupos que estão conspurcando. É outra coisa muito diferente. Alertar, os experientes alertam. Nós temos vários líderes espíritas que estão chamando a atenção para muitas coisas. E precisamos disso mesmo. Nós precisamos de norteadores. Nós precisamos de educadores. Nós precisamos de ter bom senso. Agora, eu estou dando essa volta toda para, inclusive nesses debates, nós temos visto alguns comentários de que o nosso comportamento está tão vinculado às questões de comportamentos de outras esferas religiosas, que nós estamos também aceitando tudo, calado, passivos. Estamos dizendo amém, enquanto nós temos que debater, que nós temos que discutir, que nós temos que defender a doutrina espírita. Amigos, a ambiência espírita, Allan Kardec estimula o debate o tempo todo. Mas é um debate cristão. E quando alguém está exaltado, quanto esse algoz, dito representante de César, estava encolerizado, quando tem alguém com o dedo em riste, com uma pedra na mão, com uma espada pronta para apunhalar, o dever do cristão, qual é? E é isso que nós queremos tentar trazer para o texto, para que a gente possa fazer uma associação, não para enaltecer omissão, indiferença, não. Estou abrindo esse parênteses para continuar o raciocínio, mas para que a gente possa entender que o papel do cristão, se for o caso, é padecer na cruz. Se isso vai nos fazer irmãos da humanidade. Eu estou sendo fiel ao texto. O texto diz assim: nosso mestre padeceu na cruz por sentir-se o irmão maior da humanidade. E o maior aqui é na escala? Ou é na atitude? Ou é nas expressões do amor? A humanidade que é necessitada. Porque a humanidade que não é necessitada, ele não precisa de ir para a cruz. Deu aí? Não, a humanidade não precisa de força bruta ou de violência, mas de valor moral para compreender a grandeza do Espírito Eterno. Eu escutava um companheiro hoje, uma pessoa do povo, trabalhador, disse assim: sabe que passa pela minha cabeça que nós precisamos no Brasil do militarismo? Porque está tudo tão confuso, tudo sem regras, sem limites. Aí nós precisamos de uma força que domine. Aí ele disse assim: o que você acha? Ele falou assim: meu amigo, a humanidade precisa de valores morais. E essa frase vem consolidar a inspiração que eu tive para respondê-lo, para compreender a grandeza do Espírito Eterno. Então nós precisamos, no Brasil, do cultivo do valor moral, que perpassa a mão dos homens, as condutas. Não tenhamos dúvida. Então vamos descobrir os valores morais a partir de nós mesmos. A gente sabe que quando existe uma
descompensação, uma desorganização generalizada, muitas vezes a providência divina exige medidas que possam ser mais, vamos dizer assim, eficazes. Isso numa análise rápida. Mas o que vem a ser, quais são as medidas necessárias? Confesso, reconheço a minha incompetência espiritual para entrar nos meandros disso. O que fica caracterizado que nós somos infantis no assunto chamado democracia, não tenhamos dúvida. Porque não sabemos votar, a gente vota ainda mercantilizando com o voto. E nem sempre preocupados com o trabalho que será feito para o todo. Isso parte dos primeiros interesses lá na comunidade. Até os líderes da comunidade a gente elege se ele vai nos ajudar de alguma forma, num âmbito pessoal. A gente não vê, os nossos olhos ainda não estão no coletivo. Então, qual é um objetivo de um trabalho como o nosso? Discutir o sexo dos anjos? Como eu falei anteriormente, nós viemos para cá para ficar levantando assuntos polêmicos? Nós viemos para cá para discutir política do mundo? Embora os nossos assuntos nas casas espíritas, por alguns minutos a gente pode até abordar. Toca, mas a gente sai. Porque o nosso foco principal é esse aqui. O ponto nevrálgico do trabalho do espírita, que é a proposta do espiritismo, é trazer Jesus para o nosso contexto. O serviço para nós não é a exploração do homem pelo homem, e sim o livre acesso da criatura ao trabalho, para o engrandecimento dos méritos pessoais de cada um. A bondade em nosso campo de ação é. Bom, o tempo não me permite detalhar demais, mas esse parágrafo aqui é suficiente para a gente estudar muito tempo. Imaginemos Apio Corvino pronunciando essas ideias diante de um indivíduo que naquele momento não tinha a mínima condição de ouvir. Pode até ser que nesses tempos, quem sabe, em algum lugar, ele esteja refletindo sobre essas palavras agora e sensibilizado, procurando compreendê-las. Calai-vos, porque aturar o vosso sermão sem nexo, não dá liga. Ignorais, porventura, que posso decidir sobre o vosso destino? Apio Corvino responde: nossos destinos jazem nas mãos de Deus. Ele respondeu sereno: sabeis que posso lavrar a vossa sentença de morte? Respeitável legado, o poder transitório do mundo está em vossas determinações. Obedecei a César, ordenando o que vos aprouver. Obedecerei a Cristo, submetendo-me à vossa vontade. A cena, ela é forte, porque Novaciano trocou um expressivo olhar com Vetúrio, como se estivessem acertando em silêncio os pontos de vista que lhes eram comuns, e clamou. Eles já sabiam que tudo ia acontecer daquela forma. Não tolero o sarcasmo. Ele convoca um dos seus assessores e determina 3 chicotadas
de rélio curto na boca. Um guarda feroz foi escolhido. O sangue borbotava-lhe dos lábios, escorrendo sobre a túnica humilde. Quando um jovem aproximou-se, ajoelhou-se junto dele e exclamou em pranto, Pai Corvino, eu sou teu filho. Recolheste-me quando eu vagava na rua, sem ninguém. Deste-me uma profissão e uma vida digna. Não sofrerás sozinho. Estou aqui. A cena comovente, intrigante, calou a turba feroz. O benfeitor ferido, embora sangrando, inclinou-se para o rapaz e rogou: Crispo, meu filho, não afrontes a autoridade. Por que te rebelas assim, se ainda não fostes chamado? Essa cena, como a cena de Rufo sendo arrastado, nosso Eurípides Barçanufo, pelas ruas, como a cena de Silvano, o garoto, Silvano, Joaquim Alves, amigo de Chico. E agora surge Crispo. Um garoto, uma criança que foi acolhida pelo pai Corvino, que o preparou para a vida, dando-lhe profissão. Ele, vendo o seu benfeitor sendo levado de uma forma cruel à morte, fez com que ele pactuasse com a dor, solidarizasse e quer dar a vida em holocausto. Uma forma de agradecimento a Quinto Varro. Crispo, também um dos grandes amigos de Chico Xavier, lá da década de 50. Há uma certa dúvida. Na memória de Arnaldo Rocha, ele foi o Wallace Rodrigues Leal. Posteriormente, nós recebemos uma informação que Cristo foi José Gonçalves Pereira. Os dois eram muito amigos, o Wallace e José. José Gonçalves Pereira foi o fundador do Lar Fabiano de Cristo. É uma história belíssima. Não importa qual dos dois, o importante é a postura do Crispo. Quantos espíritas deixaram legados extraordinários para o movimento espírita, de experiências arregimentadas nesse período.
Eles não eram santos. Eles eram trabalhadores amorosos. E que estas experiências vieram fundamentar projetos que vieram sendo desenvolvidos em muitas reencarnações, em testemunho à verdade, buscando a plenitude da vida, a partir das pegadas daquele que é o caminho, Jesus. Quinto Varro diz: não chegou sua hora. Você não foi chamado. Você está se candidatando. Você ainda não está pronto. Imaginem a cena. E o jovem soluçando disse: meu pai, também quero o testemunho. Desejo provar minha fidelidade ao Senhor. E ele, voltando-se para o representante de César, grita: eu também sou cristão. Corvino, o nosso querido Quinto Varro, acariciou-lhe os cabelos em desalinho e continuou: esquecestes que a maior exemplificação dos seguidores do Evangelho não é a da morte, e sim a da vida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Muitos de nós confundimos a cruz com a entrega, no seu sentido de não enfrentar, não buscar recurso, não tentar a solução. A entrega é um movimento proativo. É um movimento que promove vida, e é a vida em si mesmo. Então não pense que é aceitando tudo também de uma forma improdutiva, de uma maneira antifraterna, que as coisas vão modificar. Você, eu, todos nós temos responsabilidade para virar o jogo com uma performance elevada, respeitosa, caridosa. Você pode mudar o jogo. Você é responsável. Não tenha dúvida. Agora, haja sempre com um modelo ao seu lado. O modelo é o Evangelho. A maior exemplificação é da vida. Não sabes que Jesus espera de nós a lição do amor e da fé onde respiramos? Aonde você está, Jesus espera a sua lição do amor e da fé. E fé, gente, é de fidelidade. Ser fiel. Ser fiel a um compromisso. Fé não é acreditar. Fé vem do fides. Não sabes que Jesus espera de nós a lição do amor e da fé onde respiramos? Meu testemunho no tribunal ou no anfiteatro será dos mais fáceis. Será dos mais fáceis. A gente vê essas experiências aqui e fica assim: nossa, mas como é que ele conseguiu? E ele está dizendo para nós que para ele foi fácil. Sabe por quê?
mas poderás honrar o nosso mestre de maneira mais sacrificial e mais nobre, trabalhando por ele, em benefício dos nossos irmãos em humanidade, e por ele sofrendo dia a dia. Como que nós podemos trabalhar pelos nossos irmãos em humanidade? Já pararam para pensar nisso? Como poderemos? Vamos refletir nesse assunto, porque ele é valoroso. Ele define para nós pontos interessantíssimos que remontam ao nosso interesse, à nossa responsabilidade com os nossos pares. Não esqueçamos. Não nos esqueçamos do que nós precisamos de fazer no dia a dia. Porque a gente acha que também servir a Jesus é vestir a toga da religião, é ir para o centro espírita, é distribuir, é aplicar, é fazer e acontecer. Faz parte. O centro espírita é um grande laboratório. Mas o teu testemunho é do lado do teu marido. O seu testemunho é junto com a sua companheira, seus filhos, seus netos. Seu compromisso em todos os lugares. O meu compromisso em toda hora. É agora, mais do que ontem. É agora mais do que o amanhã, porque agora é um presente. A gente brinca com as palavras, mas o hoje é um presente de Deus. Vai em paz. Não desrespeites o mensageiro do imperador. Ele é o mensageiro da terra, do império dos homens. Ele está te agredindo, ele é mensageiro. Ele está te felicitando, ele é mensageiro. Ele é mensageiro. Você está querendo mudar o contributo do mensageiro? Você consegue adulterar a carta que chegou na sua casa? A carta é um recado. A carta tem um conteúdo que não foi escrito por você. A vida traz endereçamentos que nós precisamos. Eu agradeço ao mensageiro. Ele cumpriu uma promessa. Ele realizou uma missão que foi delegada para ele. Bem-aventurados os que entregam missivas luz. Triste aquele que espalha ao invés de ajuntar. Como se o ambiente estivesse magnetizado por forças invisíveis, intangíveis. O moço, enxugando as lágrimas, saiu sem ser molestado por ninguém. Tornando a si da surpresa que o senhoreara, novaciando, reergueu a voz e considerou: o legado de Augusto não pode perder tempo. Sacrificai aos deuses, e o processo que vos envolve o nome será examinado atenciosamente. Não posso, insistiu Corvino.
sem afetar-se. Sou adepto do cristianismo e nessa condição desejo morrer. Morrereis então, gritou Alcio, indignado. Indicando o campo próximo em que o prisioneiro seria decapitado no dia seguinte ao amanhecer. Varro escutou-a sem modificar-se. A fé e a tranquilidade imperturbáveis fugiam-lhe no semblante. Ele se manteve incólume, firme. Ele se manteve como se prontificou, sereno, confiante naquele que era o mestre de sua vida. A difícil tarefa de se colocar no lugar do outro, respeitando, auxiliando e sendo verdadeiros naquilo que nos propomos a fazer. Sempre. Marilac. Eis o nosso grande desafio. Isso se chama empatia. Se colocar na posição do outro. Porque o outro está em aprendizado como nós outros. Todos nós. Nesse momento, eu vou chamar a atenção. Eu vou nominar Silvio, Silvia, Marilac, Cleusa, Carlos, Elisa, Joelma, Lourdes, Tereza, William, Marinalva, Marcilene, Cássio, Adriana, Luciana, José, ao Zé aí conosco, Conceição, Helena, Gerson, Anita, todos vocês, todos nós, estamos aqui na sala Evolução e Vida, no programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, para nos abraçar uns aos outros, para nos engrandecer no amor do Cristo. Então, nesse momento que nós estamos trocando vibrações, sentimentos, emoções, experiências, nós estamos como que num curso de longo prazo, para que a gente possa vivenciar essas experiências de Quinto Varro. São extraordinárias para o nosso aprendizado. A fala dele de que o testemunho maior não se circunscreve, olha para vocês verem, a morte, mas sim a vida, é um chamamento belíssimo para que a gente possa valorizar cada momento da nossa vida, com todos aqueles que comungam conosco das experiências, portanto, do cotidiano. Que Deus nos abençoe, que a espiritualidade nos inspire para a dinâmica que está chegando para cada um de nós, nesta esfera de evolução espiritual, que a Terra, esse planeta bendito, tem nos brindado com tanto carinho. O momento é mágico. O momento é exponencial. O momento é um convite para que a gente possa dizer: eis-me aqui. Eis, Senhor, o servo. Faça de nós instrumentos da tua paz. Faça de nós, Senhor, servidores do teu amor. Maria Dolores diz assim, numa oração íntima: Senhor,
Tu que me deste paz e consolo à vida, não me des condição para espalhar na vida a sombra da discórdia ou estender na estrada as pedras da aflição. Tu que acendestes em mim a luz do entendimento, na fé com que me alteias, não consintas, Jesus, que eu suprima a esperança das estradas alheias. Tu que me concedestes o verbo edificante, que nos induz à prática do bem, nunca me deixes formular palavra capaz de condenar ou de ferir alguém. Tu que me desvendaste o sublime valor da provação, que a lei de causa e efeito determina. Não me faças entregue à queixa e ao desencanto, em que eu possa esquecer a justiça divina. Tu que me conferistes o privilégio e a bênção do serviço, como um ensejo celeste e dom perfeito, não permitas que eu viva sem trabalho, desfrutando descanso sem proveito. Naquilo que eu deseje e naquilo que eu sinta, pense, diga ou faça, contrariamente à eterna lei do amor, em tudo quanto eu queira, sem que o queiras, não me aprove, Senhor. Não me aprove, Senhor. Me ofereça sempre os caminhos do teu amor. Na alegria ou na dor, clamo, suplico. Na dor, que encontrareis a condição de dizer: obrigado, Senhor. Eis o meu louvor. Eis a minha súplica. Eis a minha condição de, em oração, ansiar pela excelsa redenção. Queridos, caríssimos irmãos, companheiras do ideal espírita cristão, muito obrigado. Valeu a oportunidade de estar aqui com vocês. Rogaremos juntos a nossa querida Maria Santíssima, os Espíritos que representam Jesus, que eles possam nos inspirar neste momento tão importante para as nossas vidas. E assim, nós nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Um beijo no coração.